Começamos escrevendo about blank, botão direito, inspecionar e clicamos em console. Aqui nós começamos. Nesse vídeo eu vou mostrar como, usando funções JavaScript filter, map, eu consigo pegar uma estrutura de dados, selecionar alguns elementos e construir um HTML a partir deles. Nós vamos mostrar passo a passo, começando com o seguinte: a construção de uma estrutura de dados. O que é essa estrutura? Isso é uma estrutura típica do JavaScript em que eu construo um array. O conchetes define um array de elementos separados por vírgula. Então, estão aqui eles. Quando eu digito A, estão aqui 8 elementos. Eles são indexados de 0 a 7, ou seja, A de 0 é o primeiro desses elementos. Cada elemento é o que em JavaScript se chama de um objeto literal. Tem nome e nota. Então, eu tenho A0, nome é Rodrigo, o A0, nota é 10, o A1, nome é Pedro, o A1, nota é 9, e assim por diante. Por exemplo, A0, nome, Rodrigo. Muito bem, agora eu quero colocar esses dados no HTML. Da maneira mais simples possível, ou seja, estou assumindo que você não tem um grande conhecimento de HTML, nem eu quero construir uma grande estrutura de HTML aqui. Então eu não vou usar nenhuma tabela, eu vou usar uma lista ordenada. Mas primeiro vamos ver como é que a gente escreve alguma coisa do JavaScript no HTML. Para isso nós usamos o seguinte, claro, existem outras formas, mas eu posso escrever assim, document.body.innerHTML. O que eu escrever aqui vai aparecer aqui do lado, certo? Olá, mundo. Eu escrevi olá, mundo, então o document, o documento, o corpo do documento, o HTML do corpo do documento é olá, mundo. Se o HTML do corpo do documento for, e aí eu vou usar um pouquinho de HTML, que é apenas o li de linha, deveria haver um L antes e tal, mas eu estou simplificando ao máximo, vai funcionar nesse caso. Li, uma linha, Rodrigo, nota, 2.10. Se eu escrever isso, eu tenho Rodrigo, nota 10. Se eu escrever vários LIs, Pedro, nota 9, eu tenho Rodrigo, Pedro. Ok, então eu só preciso construir essa string e botar nesse document body inner HTML. Eu preciso construir essa string a partir dessa estrutura. Eu preciso pegar o nome e a nota, um LI, esse nome, nota tal, LI, Pedro, nota. Eu preciso fazer isso. Antigamente nós faríamos isso percorrendo o array e criando uma string a partir dos dados do array. Hoje nós fazemos diferente. Nós fazemos de que forma? Nós usamos o map, a.map. O map serve para mapear uma coisa em outra coisa, especificamente um array num novo array. Então, eu vou criar um array a partir deste array aqui, um array mais útil para eu criar essa string. Então, como funciona? Se eu disser aqui eu passo uma função, e aqui o que nós usamos é um tal de arrow function. O que é o arrow function? É uma flechinha que diz que isso é uma função arrow, que recebe este parâmetro e devolve esse resultado. Então, este parâmetro, quando eu chamo um map com uma função, e pode ser uma função arrow, ele vai chamar essa função com cada elemento e vai retornar um array com o que vem aqui. Então, quando eu faço isso, eu apenas retorno um array igual ao array que eu defini. Ou seja, eu não faço nada. A.mapeia, todo elemento do A, que eu vou chamar de E, retorna o próprio E. Não me resolveu muito, certo? Mas eu posso, por exemplo, retornar o E.nome. O que eu fiz? Eu criei um array apenas com os nomes. Então, agora, isso aqui era um array de objetos, com nome, nota, e eu retornei um array de strings, as strings dos nomes. Tá, mas só isso não me resolve. Então, o que eu quero? Eu quero mapear para, por exemplo, bom, aqui eu posso usar o tal de backtick ou crase. Se eu faço assim, eu posso, claro, aqui ele está me retornando depois do nome. Não, mas eu posso botar entre chaves. Quando eu boto entre chaves, com $1 na frente, ele pega aquela variável. Então, aqui, com o backtick, eu posso fazer $e.nota, certo? Pronto, agora eu tenho um array
de Rodrigo, traço 10, Pedro, traço 9, etc. Só que aqui dentro desse backtick são strings, assim como eu tenho o traço aqui, eu posso ter aqui li. Então, agora, o meu array, que era um array de objetos literais, passou a ser um array de strings, li, o nome, a nota. Então, agora eu tenho um array também igual ao outro, um array de 8 elementos. Só que agora é um array de strings. Está mais útil, né? Eu só precisaria levar para cá. Bom, primeiro, eu preciso ter uma única string. Não, ou um array de 8 strings. Mas aí eu tenho um comando que é o join. O que faz o join? O join simplesmente junta todas as strings. Então, se eu fizer isso aqui, eu tenho um join. Então, se eu fizer agora isso aqui e colocar document.body.inner HTML igual a isso aqui, o que eu tenho? Eu tenho todos eles. Só que agora eu quero, por hipótese, apenas os que estão em recuperação. Como que eu faço isso? Bom, além do map, eu tenho o a.filter. O que é o a.filter? O a.filter também recebe uma função arrow. Para cada elemento do arrow, se eu retorno true para ele, retorna todos. Se eu retorno false para ele, retorna vazio. Eu tenho que retornar true apenas para aqueles cuja nota for menor ou igual a 5. Se eu faço isso, eu tenho os elementos que ficaram em recuperação, que ficaram com nota abaixo de 5. Na programação tradicional, nós já pensaríamos, eu pego um novo array, coloco o array filtrado e faço aquela coisa que estávamos antes no array filtrado. Mas, na verdade, eu posso simplesmente fazer o seguinte. Eu vou fazer um a.filter e flechinha e.nota menor ou igual a 5, .map, e quando eu dou o Enter, pronto. Uma única linha de código em que eu coloquei no inner HTML uma filtragem. Eu vou pegar apenas os elementos que me interessam no array. Eu defino a condição na função arrow, os elementos cuja nota é menor do que 5, e faço um mapeamento de todos esses elementos, agora para uma string que tem o nome e a nota. E, por fim, junto todos esses elementos do array, que agora são strings, cada uma correspondendo a um dos elementos, junto todos eles, e eu tenho a solução. Uma linha que me mostra em HTML os 3 elementos da minha estrutura de dados que ficaram em recuperação.